Enquadramento de servidores no plano de classificação de cargos e no PUC-S. Artigo 110. Poderão ser enquadrados nos cargos correspondentes dos planos de classificação de cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, a contar de 1º de setembro de 1992, ou da data de admissão, se posterior, os cargos então ocupados pelos seguintes servidores. Inciso 1. Os alcançados pelo artigo 1º da Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou que ingressaram no Serviço Público Federal mediante concurso público, nas extintas tabelas de especialistas. Inciso 2. Os engenheiros admitidos como técnicos especializados de nível superior alcançados pelo artigo 19 da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou que ingressaram no Serviço Público Federal mediante concurso público, nas extintas tabelas de especialistas, Inciso 3. Os do quadro de pessoal civil do Comando do Exército, contratados pelos batalhões de engenharia de construção e ferroviários do então Ministério do Exército, não incluídos no plano de classificação de cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Artigo 111. O posicionamento dos servidores referidos no artigo 110 desta lei na estrutura remuneratória do plano de classificação de cargos da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, deverá observar os procedimentos de correspondência indicados na tabela 5 do anexo 8º da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, nos termos do seu artigo 8º, efetuando seu reposicionamento de um padrão de vencimento para cada 18 meses de efetivo exercício, a contar de 1º de setembro de 1992 ou da data de admissão, se posterior a essa data, até. Inciso 1. 18 de julho de 2002, véspera da data de vigência da medida provisória número 56, de 18 de julho de 2002, convertida na Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002, aos servidores abrangidos pelo disposto no inciso I do caput do artigo 110 desta lei. Inciso 2. 3 de junho de 1998, véspera da data de vigência da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, aos servidores a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 110 desta lei, Inciso 3. O dia anterior ao da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, aos servidores a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 110 desta lei, observada a posição relativa em que eles se encontravam em 1º de setembro de 1992, em decorrência dos critérios fixados pela Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores de que trata o parágrafo único do artigo 115 desta lei, amparados pelo disposto no artigo 1º da Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002. Parágrafo 2º. Será mantido o atual posicionamento se da aplicação do disposto no caput deste artigo resultar posicionamento inferior àquele em que o servidor se encontra. Artigo 112. Mediante opção, os servidores alcançados pelo disposto no artigo 1º da Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002, admitidos na especialidade de docência, pertencentes ao quadro de pessoal civil do Comando da Marinha, serão enquadrados, a partir da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, nos cargos correlatos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.
PUC-se, criada pela Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, com carga horária de 40 horas semanais de trabalho, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes. Parágrafo 1º. A opção de que trata o caput deste artigo é irretratável e deve ser formalizada no prazo de 30 dias contados a partir da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006. Parágrafo 2º. O disposto no artigo 111 desta lei não se aplica aos servidores que manifestarem a opção a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os servidores que manifestaram opção na forma do parágrafo 1º deste artigo poderão ser submetidos ao regime de trabalho de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais de trabalho, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes. Artigo 113. O posicionamento dos servidores referidos no artigo 112 desta lei na estrutura remuneratória do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, dar-se-á, no nível e classe iniciais da carreira de magistério superior ou da carreira de magistério de primeiro e segundo graus, conforme o caso, promovendo-se o reposicionamento de um nível de vencimento para cada 4 anos de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Artigo 114. O enquadramento de que tratam os artigos 110 e 112 desta lei é exclusivo dos planos de classificação de cargos de que tratam as leis nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 7.596, de 10 de abril de 1987. Artigo 115. Para enquadramento nos termos dos artigos 110 e 112 desta lei, serão observados os requisitos de habilitação profissional e registro no órgão de fiscalização, quando for o caso, bem como a escolaridade e a compatibilidade das atribuições com o cargo correspondente dos planos de que tratam as leis nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 7.596, de 10 de abril de 1987. Parágrafo único. Os servidores que não atendam a qualquer um dos requisitos estabelecidos neste artigo serão mantidos na situação vigente na data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006. Artigo 116. O tempo residual a contar do último reposicionamento, de que tratam os artigos 111 e 113 desta lei, será considerado para efeito de progressão funcional, observadas as disposições do Decreto nº 84.669, de 29 de abril de 1980, ou do Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, conforme o caso, e da legislação complementar. Artigo 117. Os cargos vagos originários das extintas tabelas de especialistas serão transformados, na data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, em cargos correspondentes do Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos a que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, observados os critérios definidos para fins de enquadramento. Artigo 118. Os cargos ocupados pelos servidores a que se refere o parágrafo único do artigo 115 desta lei serão transformados, à medida que vagarem, em cargos correspondentes do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, respeitados os critérios estabelecidos para enquadramento. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de correlação com categoria funcional do Plano de Classificação de Cargos, o cargo será extinto, quando vago. Artigo 119. Os órgãos de recursos humanos, sob a supervisão da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, farão publicar,
no âmbito de suas respectivas pastas ou comandos, o enquadramento no plano de classificação de cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Artigo 120. Observada a disponibilidade orçamentária, as diferenças decorrentes da aplicação do disposto no artigo 111 desta lei relativamente aos 60 meses anteriores a janeiro de 2006 serão pagas em 3 anos consecutivos contados a partir de 2006, em parcela anual, no mês de agosto.